Alegres na esperança, aqui estamos nós com o nosso programa diário. Obrigado por você estar aí sintonizado conosco. Todos os dias, nesse mesmo horário, estamos aqui com algumas informações, algumas reflexões, mas acima de tudo com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança a você aí que nos acompanha. Hoje eu gostaria de refletir com vocês João capítulo 6, versículo 63. A palavra de Deus diz o seguinte: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Aonde é que nós vamos encontrar as palavras do Senhor? As palavras do Senhor nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, no Evangelho. Então, os cristãos dispõem de um livro que é a expressão de toda a sua fé. Eles acreditam que aqui, nesta palavra, nós encontramos a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. O Evangelho, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Só que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, não pode ser utilizado ao belo prazer da pessoa, dele aceitando só o que agrada e desprezando o menos agradável. Como se estivéssemos, vamos dizer assim, fazendo escolha, ficando com este ou com aquela parte e lançando a outra fora. Não se pode destacar páginas ou trechos ou frases do Evangelho. Todo o Evangelho, toda a palavra de Deus deve ser visto na sua totalidade. Não deve ser destacado alguma coisa só porque lhe agrada. Veja que as grandes questões hoje é a questão da interpretação da Bíblia, interpretação da palavra de Deus. Ou até mesmo aquele pregador que usa a Bíblia, que nós vamos chamar Bíblia de tirinha. O que é Bíblia de tirinha? Ele vai lá, escolhe só aquele versículozinho que lhe agrada, que é bonito para fazer a sua pregação, e o resto ele esquece. Ou seja, esquece o contexto que a Bíblia foi escrita, e esquece o contexto que a palavra foi dita. Então ele escolhe o texto que lhe agrada e que justifica as suas convicções. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de estudo. Eu sempre digo, ao ler a palavra, ao dar a interpretação da palavra, eu preciso ver o texto no contexto. O que significa isso? Eu não posso simplesmente pegar o texto, aquela tirinha, aquele versículo, separado de tudo, porque é palavra de Deus. É palavra de Deus, mas ele precisa ser entendido, o texto, dentro de um contexto de tudo aquilo que aconteceu naquele momento. O Evangelho, outra coisa que eu poderia dizer, não aconteceu, vamos dizer, naquele tempo. Mas a palavra de Deus deve ser neste tempo. A palavra de Deus não é alguma coisa que foi colocada e pregada para aquele tempo. É uma palavra que foi vivida naquele tempo, foi pregada naquele tempo, mas ele também é uma palavra que diz a cada um de nós hoje. É uma palavra que é pregado a nós. Outro fator é que a palavra de Deus não deve ser alguma coisa enfadonha, uma coisa pesada, parece que nos assusta. Ou até mesmo aqueles que vivem a palavra dá a sensação de serem pessoas estranhas. É muito interessante, o Papa Francisco escreveu agora um documento a toda a igreja, aos homens de boa vontade, é chamado o Evangelho da Alegria. Que alegria nós vamos encontrar lendo a palavra de Deus. Que alegria nós vamos encontrar pregando a palavra de Deus. Que alegria é compartilhar a palavra de Deus. Que alegria é encontrar nessa palavra esperança, palavra de ânimo. Veja,
Alguns momentos eu me sinto cansado, me sinto desanimado. E que alegria é pegar a palavra de Deus e encontrar quando o Senhor diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Isso me dá um consolo enorme de que eu não estou só, de que o Senhor está comigo. Então veja a importância que tem a palavra. Mas é bom que a gente possa tomar consciência. Como é que nós vamos ler essa palavra? Como é que essa palavra pode ser utilizada? Veja que existem pessoas, até mesmo de má fé, que usam a palavra. Nós encontramos pregadores aí que estão mais interessados em conquistar adeptos do que conquistar fiéis para o Senhor. A palavra tem que mudar a minha vida, mas tem que mudar a vida dos outros. É uma palavra de vida, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança. E não uma palavra, vamos dizer assim, que traz benefícios ao pregador. É triste. Nós diríamos, é uma vergonha alguém usar a palavra de Deus, usar o Evangelho ao seu belo prazer ou para defender os seus interesses. Existem alguns momentos que ao pregar a palavra, nem sempre essa palavra agrada. E o pregador, o homem de Deus, tem que pregar aquilo que diz a palavra, ou que agrade ou que não agrade. Porque é uma palavra que propõe mudança, que propõe conversão, e essa palavra muitas vezes ela dói, ela incomoda. É por isso que muitas vezes alguns pregadores não querem usar determinados textos, porque não querem incomodar, porque o objetivo dele é agradar, é fazer com que aquela pessoa não vá até Deus, mas venha e seja um adepto dele mesmo e que possa contribuir financeiramente com bens materiais para o seu grupo religioso. Isso é triste, isso é uma vergonha. Então a palavra de Deus é palavra de vida, é palavra de consolo, mas é palavra também de transformação. E nem sempre as transformações, a conversão é algo fácil. Que essa palavra possa nos ajudar na nossa caminhada. Que essa palavra possa ser o guia de nossos passos e de nossas decisões. E que Deus Pai Todo-Poderoso, através da sua palavra, possa te abençoar, te guiar e te iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.